Graça e paz, pastor João Flávio Martinez, presidente do CACP, em mais um vídeo aqui para o nosso canal. Nosso canal que agora está transmitindo nas nossas 3 mídias sociais. No Facebook, no YouTube e também no Twitter. Então você que nos acompanha por uma dessas mídias, com certeza nos dá o prazer de tê-lo como companheiro neste ministério. E nós sempre estamos aqui trazendo o melhor da informação apologética para o seu crescimento espiritual, para o seu enlevo espiritual. Bem, hoje eu estou aqui com alguns livros, né? E o pessoal me pediu para eu passar uma bibliografia sobre a problemática dos modismos neopentecostais. Muitas pessoas assistem o meu vídeo, tanto sobre modismos neopentecostais, tem aquele outro também, eu estou pondo na descrição aí no vídeo, tá? Tem aquele outro também sobre a IURD, que reino é este. São 2 vídeos que tratam sobre modismos neopentecostais. E aí o pessoal falou, vários pediram para mim, pastor João Flávio, por favor, passa para nós uma bibliografia dos livros que a gente deve pesquisar para ter esse conhecimento. Já que um livro específico com este título, Modismos Neopentecostais, até onde a gente sabe, não existe. No site do CACP tem um artigo do pastor Nathanael Rinaldi falando disso, mas especificamente não tem. Então eu estou com 2 aqui na minha mão, eu vou mostrar para você. O primeiro e mais antigo é A Sedução do Cristianismo, de David Hunt, da editora Chamada da Meia-Noite. Está vendo aí? Este livro, A Sedução do Cristianismo, Discernimento Espiritual nos Últimos Dias, foi talvez a primeira obra mundial do pastor David Hunt tratando deste assunto, já que a maior parte do que nós temos no Brasil, de modismos, de práticas heterodoxas, elas vieram dos Estados Unidos. Então, na década de 60, 70, para a década de 80, o pastor David Hunt então faz toda uma pesquisa e ele lança este livro, tratando sobre pensamento positivo, confissão da fé, os movimentos de cura interior, batalha espiritual e etc. Então ele vai abordar sobre isso na perspectiva norte-americana. É um livro que ainda tem, se eu não estou enganado, a Chamada da Meia-Noite ainda produz esse livro, distribui no Brasil, e eu acho que vale muito a pena você lê-lo. O outro livro, que também vai na mesma linha, já um pouquinho mais para frente, na década de 90, é o Cristianismo em Crise, do presidente do ICP norte-americano, o pastor Hank Hanegraaff. Tá aí, ó, ainda editado pela editora CPAD, tá? Cristianismo em Crise. Também vai tratar sobre essas questões, tá ok? Vai falar sobre os pais do movimento da fé, sobre a origem de cada um deles. Então é um livro muito interessante que também você deve lê-los. Ou seja, esses 2, leitura imprescindível para quem vai começar a estudar o assunto. A Sedução do Cristianismo e Cristianismo em Crise. Claro, qual é o problema? É que a perspectiva deles é norte-americana, tá? Mas nós temos aqui no Brasil também a nossa perspectiva. O primeiro a escrever sobre o assunto foi o meu amigo e companheiro na saga apologética, pastor Paulo Romeiro. Eu vou colocar na tela do vídeo, que eu não achei o livro, eu tenho aqui na biblioteca, só não sei onde está. Ela está organizadinha, mas ainda não está arrumada, tá, pessoal? A biblioteca, aos poucos, eu estou separando por tema. Ainda tem muita coisa para fazer. Mas eu não achei o Super Crentes. Então, o primeiro livro lançado na década de 90, começo da década de 90, denunciando heresias e modismos neopentecostais, inclusive Valnice Milhomes e outros, IURD, Igreja da Graça, essas práticas aí que nós temos por aí, foi o pastor Paulo Romeiro, talvez o primeiro escritor brasileiro, diga-se de passagem, um pentecostal clássico, a escrever sobre o assunto. Logo em seguida, em 95, ele vai soltar esse aqui, Evangélicos em Crise. Tá? É um livro muito bacana, talvez o livro mais teológico tratando do assunto. Eu diria que ele é até melhor do que os outros 2 que eu já indiquei, porque o Evangélicos em Crise é teológico e num prisma da teologia brasileira. Então tem coisa aqui que só a teologia brasileira produziu, que nem a Valnice Milhomes, por exemplo, ela profetizou a volta de Jesus para 2007. Ou seja, já faz pelo menos 10 anos que Valnice Milhomes
assinou um atestado de que é uma falsa profetisa. Ela marcou a data da volta de Jesus. Pastor Paulo Romero documenta aqui neste livro Evangélicos em Crise. Depois, nós temos também um outro livro dele, tratando sobre as mazelas que este evangelho da prosperidade, da cura interior, da quebra de maldição, enfim, o evangelho dos modismos causa. Ele escreveu esse aqui, Decepcionados com a Graça. No Decepcionados com a Graça, ele faz um retrato das feridas deixadas por estes líderes, por estes modismos. Então é um livro muito interessante para você entender com o que nós estamos tratando hoje. Você vê, no Brasil, nós estamos chegando a 8% de pessoas que não querem mais envolvimento com a religião. E isso tem muito a ver com o estrago que esses modismos estão causando no meio do povo. As pessoas estão ficando céticas, desacursoadas, desanimadas. Por quê? Porque, na verdade, isso tem sido um empecilho à pregação do verdadeiro evangelho. Esse evangelho misturado, cheio de contaminação, na verdade, ele atrapalha a pregação do verdadeiro evangelho. Esse livro também ele vai escrever no final da década de 90. Em seguida, nós temos o pastor Ezequias Soares, que vai também, entre as heresias, vai tratar dos modismos também. Vai falar quase no mesmo foco do pastor Paulo Romero, que é o livro Heresias e Modismos, também da editora CPAD, tá ok? É um livro muito interessante, a CPAD eu acho que ainda publica, e o pastor Ezequias Soares, com toda a maestria que lhe cabe, ele vai tratar desses modismos adequadamente. Outro pentecostal, eu quero que você observe isso. Os pentecostais são os primeiros a reclamar desses modismos que adentraram a igreja brasileira. E o pastor Ezequias Soares aqui, junto com o pastor Paulo Romero, fazem um trabalho exemplar, exegético, teológico, explicativo sobre toda essa problemática. Vale muito a pena. E aí, eu tenho aqui, do meu amigo e companheiro, pastor Joaquim de Andrade, não que os outros não sejam, o livro Controvérsias, Modismos e Heresias que Ameaçam a Igreja Brasileira. Ele é da safra do pastor Paulo Romero e do pastor Ezequias Soares, também discípulo do pastor Natanael Rinaldi. O pastor Joaquim de Andrade, ele escreve menos, não porque ele produz menos, é que o pastor Joaquim de Andrade é um apologista de campo. Ele é um camarada que está nos valados, ele visita os movimentos sectários, mas ele produziu esse livro Controvérsias, Modismos e Heresias que Ameaçam a Igreja Brasileira, e ele foi muito feliz na produção desse livro. Então, é um livro que eu indico para você. É da editora da Vinac, da Visão da Consciência Cristã, lá da Paraíba. Se você não achar na editora da Vinac, aí pelo Google, vinac.org.br, se você não achar lá, chama o pastor Joaquim de Andrade pelo Facebook, que eu acho que ele ainda tem o livro e ele manda entregar para você. O último agora, que lançou-se há poucos dias, talvez um mês no máximo, é do meu amigo Tarles Elias, Escravo das Heresias, tá? Ele vai contar uma experiência muito interessante que ele teve no movimento Renascer, e ele explica aqui sobre algumas, digamos assim, alguns modismos, né, que escravizam de tal maneira que deixa a pessoa muito amarrada, muito vivendo uma vida que não é a dela, né? E esses modismos, no caso aqui o pastor Paulo Romero e o pastor Ezequias Soares e o pastor Joaquim, eles tratam das heresias em si. O Tarles, além de comentar algumas questões envolvendo teologia, ele vai contar a experiência dele, como isso é frustrante, né? Como é escravizador viver nesses movimentos, porque não é só a heresia, tem também a questão mental, a escravização mental. E o pastor Tarles viveu isso, ele passou por poucas e boas dentro dessas igrejas, e neste livro ele vai compartilhar isso. Então vale a pena você adquirir. No site do CACP tem um link para você comprar e adquirir Escravo das Heresias, tá? E agora, no final desse mês, nós vamos estar soltando o nosso IURD, Que Reino é Este?, que é uma abordagem direta ao evangelho pregado pela Igreja Universal do Reino de Deus. Se Deus quiser, até o final de dezembro estará pronto, e eu tenho certeza que vai ser mais uma ferramenta para você ter em mãos e se preparar e se resguardar
do falso evangelho e viver a verdadeira palavra de Deus, tá bom? Então assim, tá aí essa bibliografia, o pessoal pediu esse breve vídeo, eu estou fazendo, eu acho que vale a pena, não são livros caros, são livros baratos, tá? Os do Paulo Romeiro, se você não encontrar na editora Mundo Cristão, você acha em sebos, tá ok? O do Ezequias Soares você encontra na CPAD, os outros é CPAD e também Chamada da Meia-Noite, o Rani Graff e do Dave Hunt. E do pastor Joaquim de Andrade você encontra diretamente com ele. E do Tarles você tem o link lá para pegar na livraria que o pastor tem, tá bom? Então assim, espero que você faça a sua pesquisa, que você estude, que você cresça e que você não seja escravo das heresias, tá bom? Por favor, compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário, dê um like e que nós possamos fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Um abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo do canal.